Há momentos em que o céu parece ficar mais silencioso, como se Deus prendesse a respiração esperando que alguém o ouça. Há instantes em que o coração humano tropeça em um cansaço profundo, e mesmo assim, uma voz suave insiste em chamar pelo nosso nome. E quando essa voz é a de Jesus, ela não ecoa apenas no mundo. Ela atravessa a alma, alcança feridas escondidas e revela verdades que estavam adormecidas. Hoje, neste exato momento, diante do título que você carregou até aqui, há uma urgência divina pulsando. Restam 10 minutos e Jesus implora para falar com você. Não são 10 minutos literais, contados no relógio humano, mas um símbolo poderoso de que algo está prestes a se romper, algo está prestes a nascer, algo está prestes a mudar. Porque quando Jesus chama com urgência, não é para assustar, é para salvar. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não consegue interpretar, e ele sente suas dores com uma intensidade que ninguém mais compreende. Por isso, este vídeo existe para ser ponte, aviso, abraço, despertar, para ser o som de Deus dizendo: filho, filha, não adie mais. Eu preciso falar com você agora. A verdade é que vivemos em um tempo em que as pessoas estão exaustas. Exaustas tentando ser fortes, exaustas tentando carregar sozinhas o próprio mundo, exaustas tentando curar feridas que sangram há anos. Vivemos um tempo em que as distrações se tornaram muros, em que a correria virou prisão e em que o medo se disfarça de rotina. E enquanto tudo isso acontece, Jesus observa, com compaixão infinita, cada coração que se distancia sem perceber. Ele não aponta dedos, ele não acusa, ele apenas chama. Chama com amor. Chama com urgência, chama com lágrimas nos olhos espirituais daqueles que o amam, porque sabe que a vida humana está sempre a um fio de escolhas que nos aproximam ou nos afastam do céu. Por isso, quando dizemos que restam 10 minutos, estamos falando sobre o despertar espiritual que não pode ser adiado. Estamos falando sobre a última tentativa antes de uma queda emocional, sobre o último empurrão antes de um milagre, sobre a última chamada antes de uma decisão que pode transformar destinos. Jesus está implorando, não por ele, mas por você, porque ele sabe que a dor te cansou, que a luta te desgastou, que a fé parece mais frágil do que nunca. E mesmo assim, ele chega, de forma delicada, dizendo: ouça, eu estou aqui. Talvez você nunca tenha imaginado o quanto o céu se importa com você. Talvez tenha pensado que Deus é distante, que Jesus está ocupado com o mundo, que sua história é pequena demais para chamar a atenção divina. Mas não é. Nunca foi. Se existe alguém neste mundo por quem Jesus morreria novamente, se fosse necessário, esse alguém é você. Ele conhece suas noites insones, suas lágrimas escondidas, suas orações interrompidas, seus medos silenciosos. E é justamente por isso que ele marca encontros assim, inesperados, urgentes, sagrados. Imagine, apenas por um instante, um cenário espiritual. O céu observando este exato momento em que você pressiona play. Anjos silenciosos, esperando para ver o que vai acontecer no seu coração. Jesus, com o olhar cheio de mansidão e verdade, caminhando até você, estendendo a mão não para cobrar, mas para resgatar. E ele diz, com voz firme, mas doce: filho, filha, me escute. Você não está sozinho. Você não está perdida. Você não está esquecida. Restam 10 minutos para algo que eu quero te revelar. A urgência divina não é uma contagem regressiva de medo, mas uma oportunidade de renascimento. Porque há momentos em que o céu fala mais alto, e este é um deles. Há situações em que a vida parece pronta para desmoronar, mas é justamente ali que Deus constrói novos começos. Talvez você esteja à beira de uma decisão que pode te ferir. Talvez esteja prestes a desistir de algo que Deus ainda quer restaurar. Talvez esteja quase se rendendo a pensamentos que não vêm de Jesus. Ou talvez, simplesmente, esteja vivendo no automático, sem perceber que sua alma está clamando por socorro. Por isso Jesus implora, não no sentido humano de desespero, mas no sentido divino de amor inabalável. Ele não quer perder você para o medo, para o pecado, para a tristeza, para o desânimo. Ele quer te puxar para perto, quer te realinhar, quer te erguer. E muitas vezes é justamente nos momentos mais sombrios que a voz de Jesus se torna mais urgente, porque ele sabe que você está a um passo de algo que pode mudar tudo, para melhor ou para pior.
Quando o vídeo diz restam 10 minutos, ele está falando do tempo espiritual que está se esgotando para aquilo que você vem adiando, a oração que você não faz, o perdão que você não libera, a entrega que você não conclui, o laço espiritual que você não rompe, a fé que você não reacende. Jesus está dizendo que este é o momento, que hoje, não amanhã, não quando der, não quando a vida acalmar, mas hoje, agora, Ele quer falar com você. E Ele fala porque ama. Ama sem medir, sem condicionar, sem exigir perfeição. Ama com a profundidade de quem já viu sua alma inteira, de quem já chorou por sua dor, de quem já se alegrou com suas pequenas vitórias. Ama com a sinceridade de quem conhece suas quedas, mesmo assim, te chama para ficar de pé novamente. E ama com urgência porque sabe que, muitas vezes, a batalha espiritual que você enfrenta está quase vencendo você, mas nunca vencerá se você permitir que Ele fale, que Ele entre, que Ele ilumine. Hoje, esta abertura existe para te preparar, para te estabilizar espiritualmente, para te colocar em posição de ouvir. Porque se Jesus está chamando com essa força, é porque algo grande está para acontecer. Talvez um milagre, talvez um livramento, talvez uma revelação, talvez um alerta, talvez uma cura emocional que você esperou por anos. Mas seja o que for, só pode acontecer se você ficar até o fim, se abrir os ouvidos da alma, se permitir sentir a presença que já está se aproximando. E então, antes de seguirmos para a próxima parte, guarde isso como verdade inabalável. Quando o céu diz que restam 10 minutos, é porque Ele está prestes a transformar algo. Algo dentro de você, algo ao redor de você, algo que você achava impossível. Algo que só Jesus poderia realizar. A contagem não é de medo, é de esperança. E este é apenas o começo. Quando Jesus fala com urgência, sempre há algo divino acontecendo nos bastidores, algo que nossos olhos naturais não conseguem perceber. E para entendermos a profundidade desse momento em que Ele sussurra restam 10 minutos, precisamos voltar no tempo, para uma das cenas mais emocionantes das Escrituras, onde o próprio Mestre revela o quanto seu coração se move quando alguém está à beira da perda, da dúvida, do medo. Essa história não é apenas uma lembrança antiga, ela é um espelho perfeito do que você está vivendo hoje. Porque a mesma voz que chamou há 2000 anos é a que chama você agora, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma urgência. Imagine o cenário em Betânia, uma casa marcada por amizade, fé também por dores profundas. Lázaro está doente, gravemente doente, tão doente que suas irmãs, Marta e Maria, percebem que o tempo está escorrendo pelas mãos como areia. Elas fazem o que qualquer pessoa faria quando a vida está em risco, enviam um recado desesperado para Jesus. E naquele recado, em cada palavra, havia a mesma energia espiritual do título deste vídeo. Uma súplica, uma urgência, um Senhor. Precisamos de você agora, antes que seja tarde. A mensagem chega aos ouvidos de Jesus como chegam as suas orações, sem filtros, sem barreiras, sem ruído. Ele ouve, Ele entende, Ele sente a dor, o medo, a angústia daquele lar, assim como sente a sua. E então Jesus declara algo que ninguém compreende naquele momento, mas se carrega o mistério da urgência divina. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. É como se Ele estivesse dizendo: vocês acham que restam poucos minutos, mas o tempo do céu funciona diferente. Só que, mesmo sabendo do milagre que estava por vir, Jesus demora. Não por indiferença, não por falta de amor, mas porque existe um tempo perfeito, um mover espiritual invisível que Ele precisava cumprir. E isso se parece muito com você. Há momentos em que você pensa que Deus está em silêncio, mas Ele está apenas alinhando os detalhes de algo maior do que você imagina. Há momentos em que você acha que tudo está acabando, mas Jesus está no caminho, preparando aquilo que vai reacender sua fé. Enquanto isso, em Betânia, a crise se agrava. Os minutos parecem se encurtar. A esperança parece desfalecer. Lázaro morre. E o silêncio que se instala naquela casa parece o mesmo silêncio que, às vezes, invade sua alma quando parece que Jesus não chegou a tempo. É nesse ponto que entendemos o que significa restam 10 minutos. É quando o coração humano declara fim, mas o céu ainda está preparando o renascimento. É o espaço entre a dor e o milagre, entre o luto e a glória, entre o choro e a ressurreição. Quando Jesus finalmente chega, Marta corre até Ele com palavras que muitos de nós já dissemos em momentos de desespero: Senhor,
Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Essas palavras carregam dor, sim, mas também carregam fé. Fé ferida, mas viva. Fé cansada, mas ainda respirando. Assim como você hoje. Você pode não perceber, mas ainda há algo dentro de você que acredita. E é por isso que Jesus está chamando, porque ele sabe que sua fé não morreu, ela apenas precisa ser despertada. Jesus olha para Marta com uma ternura que atravessa século. Se chega até você agora, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não apenas eu faço milagres, não apenas eu posso ajudar, mas eu sou. Essa declaração é a base de toda urgência espiritual. Jesus não está apenas te chamando para te consolar, ele está te chamando para mudar sua história. Quando o céu diz que restam 10 minutos, é porque está prestes a colocar você diante de aquele que não apenas transforma circunstâncias, mas transforma destinos. Enquanto Marta corre para chamar Maria, há um momento bíblico quase invisível, mas espiritualmente gigantesco. Jesus se comove profundamente. Ele vê o choro, ele sente o luto, ele percebe o peso dos corações quebrados. E aquele momento mostra que a urgência de Jesus não é fria, não é técnica, não é distante. É a urgência de quem te ama ao ponto de se envolver com suas lágrimas. A urgência de quem implora não para se exaltar, mas para te salvar. Então Maria chega aos pés de Jesus, chorando. E quando Jesus vê, ele também chora. O Filho de Deus, o Verbo eterno, o Criador do universo, chora. Chora por amor, por empatia, por dor compartilhada, por vínculos eternos. Esse é o mesmo Jesus que olha para você agora, que percebe o quanto você tem segurado coisas sozinho, que vê o peso que você carrega em silêncio, que observa suas lutas internas, e ele chora. Ele sente, ele se importa, ele se aproxima e implora para falar com você antes que você perca algo precioso demais: sua esperança, sua paz, sua força, sua fé. Essa história não é apenas bíblica, ela é profética. Ela descreve perfeitamente o que acontece quando você está a poucos minutos de desistir, quando pensa que já perdeu, quando o coração diz que não tem mais saída. E é nesse ponto que Jesus chega. Ele chega quando todos dizem que já é tarde. Ele chega quando tudo parece acabado. Ele chega quando seu coração diz não dá mais, e o céu responde: restam 10 minutos para eu agir. Esse é o tempo de Deus, diferente, perfeito, incompreensível e sempre cheio de propósito. Enquanto Jesus se aproxima do túmulo, os discípulos observam sem entender. As pessoas choram, os sentimentos se misturam. O ambiente é pesado, denso, silencioso. É como muitos momentos da sua vida. Momentos em que você não vê saída, não vê luz, não vê solução. Mas Jesus vê. Ele sempre vê. E é por isso que ele te chama com urgência. Porque ele sabe que o que está por vir é maior do que sua dor, maior do que seu medo, maior do que seu passado. E ele não quer que você abandone o processo antes de ver o milagre. A cena bíblica continua. Mas antes de avançarmos, é importante entender o que este início revela. O céu trabalha com amor, não com relógio. Jesus não ignora sua dor, ele se move através dela. Ele não desperdiça minutos, ele cria milagres dentro deles. Por isso o título deste vídeo não é uma ameaça, mas uma revelação. O tempo espiritual está se movendo e Jesus quer falar com você antes que você tome decisões baseadas na dor e não na esperança que ele está prestes a renovar. Esta é a abertura da história e ela se conecta diretamente com você. O caminho de Jesus até o túmulo de Lázaro não é apenas uma caminhada física. É uma travessia espiritual carregada de significados, onde cada passo revela o coração do Salvador. Ele não está indo apenas para realizar um milagre, ele está indo para confrontar tudo aquilo que simboliza morte, perda, desespero e fim. E enquanto caminha, ele carrega consigo a dor de Marta, o choro de Maria, a incredulidade das pessoas ao redor, e também carrega você. Porque esta história não acontece só em Betânia, ela acontece na sua alma, hoje. Quando Jesus para diante do túmulo, o cenário é pesado. A pedra, fria e imensa, parece um símbolo daquilo que você também colocou atrás do seu coração. Lembranças que você tentou enterrar, dores que você guardou para ninguém ver, partes de si que você acreditou estar melhor manter escondidas. Só que Jesus não recua. Ele não teme que ficou por trás da pedra.
Ele olha diretamente para aquilo que você enterrou e com sua voz suave, mas firme, ele ordena: tirem a pedra. Essa frase ecoa como um trovão espiritual. Tirem a pedra, abram espaço, exponham o que dói, porque Jesus não pode transformar o que você insiste em esconder. Muitas vezes, você pensa que o céu está demorando, mas na verdade, é você quem mantém a pedra no lugar. Uma pedra chamada medo, orgulho, culpa, incredulidade, trauma, silêncio ou até autoproteção. Só que quando o mestre diz que restam 10 minutos, ele está dizendo: é agora. Remova o que te prende. Deixe-me entrar. Deixe-me ver. Deixe-me curar. Marta, ainda com o coração ferido, responde: Senhor, já cheira mal. Essa frase revela muito sobre nós. Quando olhamos para nossas próprias dores, sentimos vergonha. Achamos que nossas feridas são feias demais para Jesus, que nossos erros exalam um odor de fracasso, que nossas quedas são grandes demais para serem expostas, que nossa história não merece ser tocada pelo divino. Mas Jesus não recua, ele não se ofende, ele não se afasta, ele apenas declara: se você crer, verá a glória de Deus. A urgência espiritual começa a ficar clara aqui. Jesus não está com pressa por causa do tempo humano, mas porque sabe que você já carregou peso demais. Você já chorou demais. Você já foi ferido demais. E ele sabe que há um ponto onde a alma cansa. Por isso ele diz: antes que o desânimo te consuma, antes que as mentiras do inimigo te paralisem, antes que a dor ocupe todo o espaço, eu preciso falar com você. É o céu dizendo que não vai te deixar se perder dentro de si mesmo. Enquanto a pedra é removida, o silêncio toma conta do lugar. É aquele tipo de silêncio que existe minutos antes de um milagre, o silêncio que o mundo natural não entende, mas o espiritual reconhece. Talvez seja esse silêncio que você está vivendo agora. Aquele momento em que nada parece acontecer, mas o céu está trabalhando sem que você perceba. Aquele instante entre o pedido e a resposta. Aquele espaço onde Jesus está prestes a falar algo que muda destinos. Jesus levanta seus olhos ao céu e ora. Não porque ele precisa, mas porque quer mostrar que milagres nascem do relacionamento com o Pai. Ele agradece antes de ver o resultado, e isso é fé pura. Fé que não duvida, não hesita, não teme. Fé que sabe que a glória de Deus sempre vence a morte. E é essa fé que Jesus quer despertar em você. Ele quer que você aprenda a agradecer antes mesmo de ver o milagre, porque a vitória já começou no momento em que ele te chamou. Então acontece, o momento que atravessa a história, o instante que faz o céu estremecer. Jesus se coloca diante da escuridão do túmulo e proclama com autoridade eterna: Lázaro, vem para fora. Não é um pedido, não é uma sugestão, é um decreto, uma ordem, uma libertação, uma ruptura entre o mundo da dor e o mundo da promessa. E essa mesma voz que chama Lázaro é a voz que chama você agora, dizendo: saia, levante-se, eu estou te devolvendo a vida. A cena seguinte é de tirar o fôlego. O morto sai, enfaixado, preso, limitado, mas vivo. Ainda marcas, ainda restos que foi, mas a vida voltou. Assim é o processo de Jesus. Ele te tira da morte espiritual, emocional, mental, mas ele também te liberta das amarras, uma por uma. Primeiro ele te chama, depois ele te devolve o movimento, depois ele te devolve a liberdade. E tudo isso começa com uma coisa: ouvir sua voz quando ele diz que restam 10 minutos. Porque os últimos minutos não são sobre o fim, são sobre o começo. Eles representam o momento exato antes da virada, antes da luz, antes do renovo. São o intervalo que separa a sua velha história da nova que Jesus está escrevendo. Assim como o túmulo de Lázaro não foi o ponto final, o que você está vivendo agora também não é Jesus está chegando. Ele já está à porta da sua vida. Ele já está pedindo para remover a pedra. E ele está prestes a chamar seu nome com a mesma autoridade que chamou Lázaro. A multidão, que antes chorava, agora testemunha o impossível. Muitos não entendem, outros duvidam, mas ninguém pode negar. Jesus transformou o que parecia definitivo. E isso também vai acontecer com você. Há coisas que o mundo decretou como mortas: seus sonhos, sua paz, sua alegria, sua fé, sua esperança. Mas Jesus não consulta o mundo quando decide agir.
Ele olha para você e enxerga o que ninguém mais vê. Possibilidade onde há cinzas, vida onde há dor, luz onde há escuridão. O clima espiritual ao redor de Jesus muda imediatamente. O que era luto se torna testemunho. O que era desespero se torna renovo. O que era silêncio se torna voz. Essa é a força da presença dele. Nada permanece igual. E é por isso que ele te chama com urgência. Porque ele sabe que, se você ouvir, tudo vai mudar. Não um pouco, não parcialmente, tudo. Sua mente, seu coração, sua força, sua caminhada, seu propósito. A história de Lázaro é um reflexo claro de como Deus trabalha no tempo espiritual. Às vezes tudo parece perdido para você, mas não para Jesus. Às vezes você acha que a oportunidade morreu, mas ele diz que apenas dormiu. Às vezes você sente que não há mais jeito, mas ele está preparando o maior milagre da sua vida. E quando ele decide agir, a urgência se manifesta, não para te assustar, mas para garantir que você não perca o momento. E é aqui que tudo se conecta diretamente com o título deste vídeo. Restam 10 minutos porque Jesus está diante do túmulo do que você perdeu. Ele está prestes a chamar o que você achou que nunca mais voltaria. Ele está prestes a ordenar vida onde a dor domina. Ele está prestes a te devolver algo que você já tinha entregue ao luto. Mas ele precisa que você ouça. Ele precisa que você fique. Ele precisa que seu coração esteja aberto. Por isso ele implora, por amor e não por necessidade. Esta história continua dentro de você, e a voz de Jesus já está chamando. Quando falamos que restam 10 minutos que Jesus implora para falar com você, não estamos usando poesia espiritual ou metáfora dramática para causar impacto. Estamos descrevendo um padrão bíblico, um comportamento divino que se repete em toda a Escritura. Deus sempre chama com urgência quando a alma humana está prestes a cruzar um limite, seja para queda, seja para milagre. Ele sempre se aproxima antes que seja tarde demais. Ele sempre envia uma palavra antes que o coração ceda. E ele sempre fala porque ama, não porque precise ser ouvido. O episódio de Lázaro que atravessamos nas partes anteriores é apenas uma das provas mais claras dessa urgência redentora. Em João 11h35, encontramos o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ele chorou não apenas pela morte, mas pela dor humana, pela sensação de perda, pelo impacto devastador que o sofrimento causa na alma. Esse versículo prova que a urgência de Jesus não vem de autoridade fria, mas de compaixão profunda. Ele vê sua dor, sente sua dor e age por causa dela. Logo em seguida, em João 11h40, Cristo declara: "Não te disse o quê? Se creres, verás a glória de Deus." Essa frase é o coração do chamado urgente. É o céu dizendo: "Eu estou pronto para agir, mas você precisa abrir espaço para que a fé respire novamente." Quando você ouve Jesus dizer que restam 10 minutos, ele está dizendo exatamente isso. Eu estou prestes a mostrar minha glória, mas preciso te despertar para que você não perca o que estou prestes a fazer. Outro fundamento bíblico essencial está em Apocalipse 3h20, onde Jesus afirma: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Aqui vemos claramente que Jesus chama, espera, insiste, bate, mas não força a entrada. A urgência está no convite, não na imposição. Ele respeita sua liberdade porque quer amor verdadeiro, não obediência mecânica. Mas note que ele está à porta, não longe, não distante, não indiferente, à porta. Isso significa proximidade extrema. Significa que ele já está no último minuto do chamado, pronto para entrar assim que você permitir. Em Isaías 55:6, a Escritura declara algo ainda mais direto: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." Essa passagem é quase um eco profético do título deste vídeo. Enquanto se pode achar é uma expressão de tempo espiritual, não humano. Significa: há janelas que Deus abre, há momentos em que o céu se aproxima de maneira incomum, há oportunidades que não devem ser adiadas. E é sobre esse tipo de oportunidade que estamos falando aqui, uma visitação divina, um toque celestial, um encontro que Jesus marca com você porque sabe que algo dentro de você precisa ser alcançado agora. Em Salmos 34:18, encontramos outra verdade fundamental.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse salmo revela o porquê da urgência. Quando seu coração está sensível, ferido, cansado, é justamente aí que Deus se aproxima com mais intensidade. Ele não espera você se recuperar para então falar. Ele fala para te ajudar a se recuperar. Ele não aguarda você se recompor. Ele te chama para ser seu descanso. A urgência é porque seu estado emocional importa para ele, porque suas lágrimas são linguagem espiritual que o céu honra. Também não podemos ignorar Mateus 11:28, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma convocação direta, afetiva e urgente. Jesus não está chamando você para uma doutrina, para um ritual ou para uma obrigação. Ele está chamando para descanso, para alívio, para cura. Ele está chamando porque sabe que você carregou o peso demais e que continuar sozinho nessa caminhada pode ser perigoso para sua alma. É aqui que fica claro o porquê do implora. Não é desespero divino, é amor que não suporta te ver sofrendo mais. Outra passagem crucial é Lucas 15, especialmente a parábola do filho pródigo. Ali vemos um pai que corre, em direção ao filho que volta quebrado, sujo, perdido. É a única vez nas Escrituras em que Deus é descrito como alguém que corre. E por que ele corre? Porque há um momento espiritual sensível antes que o filho desista de voltar, antes que ele desanime, antes que ele se sinta indigno demais. O pai corre para encurtar a distância entre você e ele. É exatamente isso que Jesus faz agora. Ele corre até você, implorando para ser ouvido antes que você se perca nos próprios pensamentos. Em Hebreus 3:15, lemos: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é uma das advertências mais amorosas da Bíblia. Ela revela que existe um tempo chamado hoje, um tempo espiritual específico, onde ouvir a voz de Cristo é mais crucial do que nunca. Quando Jesus te chama agora, Ele está dizendo: não endureça, não demore, não ignore. Eu estou falando porque você precisa disso hoje, não depois. Cada vez que adiamos a resposta, a alma perde sensibilidade. Por isso o céu fala com urgência, para impedir que seu coração se distancie ainda mais. Há também a passagem de 2 Coríntios 6:2, que afirma: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O tempo aceitável não é um ano específico, não é uma era histórica, é o momento em que Deus fala com você. Quando você sente esse toque, essa inquietação espiritual, esse chamado inesperado, é porque o céu escolheu esse instante como o seu agora. Jesus não está apenas falando, ele está agindo. E quando ele age, cada segundo importa. Voltando aos evangelhos, vemos outra evidência clara em Marcos 10:21, quando Jesus olha para o jovem rico e o ama. Antes de fazer qualquer convite, antes de apontar qualquer direção, ele o ama. E então diz: Vem e segue-me. A urgência desse chamado era enorme. Aquele jovem estava diante do próprio Deus feito carne, diante da única oportunidade de transformar sua vida inteira. Mas ele hesitou, ele adiou, ele deixou para depois. E aquele depois nunca chegou. Esse momento serve como alerta amoroso. Quando Jesus chama, é porque há algo que não pode esperar. Por fim, uma das passagens mais fortes está em Mateus 24:42, onde Jesus diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor. Essa vigília não é sobre medo, mas sobre prontidão, sobre estar atento quando o céu decide te visitar, sobre não ser pego distraído quando Deus está liberando direção, cura ou livramento. Muitas vezes, o milagre chega, mas a pessoa está tão distante espiritualmente que não percebe. É por isso que Jesus fala com urgência. Ele quer que você esteja desperto no momento exato em que ele decide agir. O fundamento bíblico é claro. A urgência sempre apareceu quando Deus estava prestes a item dar livramento, item revelar propósito, item restaurar algo quebrado, item impedir um ataque espiritual, item curar uma ferida profunda, item mudar um destino, item abrir uma porta inesperada, item salvar alguém de uma queda emocional. E é exatamente isso que ele quer fazer agora. Por isso a voz dele te chama. Por isso ele implora. Por isso restam 10 minutos no tempo da sua alma.
Quando Jesus diz que restam 10 minutos, ele não está medindo o tempo do relógio humano, mas o tempo da alma. Há momentos em que o céu percebe que o coração está prestes a cruzar uma fronteira invisível, uma fronteira entre esperança e desistência, entre fé e escuridão, entre seguir em frente ou se entregar ao cansaço. A urgência de Jesus, acima de tudo, um ato de amor. É a demonstração de que ele se importa o suficiente para interromper sua rotina e te chamar antes que algo dentro de você quebre de forma irreversível. Uma das interpretações mais tocantes desse chamado urgente é a de que Jesus fala justamente quando você está mais silencioso. Muitas vezes, quando você se cala, não é porque está em paz, é porque algo dentro de você está gritando. E o céu ouve esse grito. Mesmo quando você não ora mais como antes, mesmo quando você não consegue colocar em palavras o que sente, mesmo quando seu coração está tão cansado que parece não reagir, Jesus ainda escuta. E esse restam 10 minutos significa: eu ouvi você, eu vim por você, não desista agora. Outra reflexão importante é que a urgência de Deus nunca é abusiva, nunca é forçada, nunca é invasiva. É um convite insistente, mas sempre respeitoso. Jesus não te empurra, ele te chama. Ele não te prende, ele te atrai. Ele não te culpa, ele te compreende. O imploro do título não é um implorar humano, mas divino. É o pedido cheio de amor de alguém que sabe exatamente o que está prestes a acontecer na sua vida se você continuar sozinho. Jesus não implora por ele implora por você, para te proteger, te fortalecer, te recuperar. Há também uma reflexão espiritual essencial. Quando restam 10 minutos, é porque você está próximo de algo decisivo. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão que vai machucar seu futuro. Talvez esteja se aproximando de um relacionamento destrutivo, de um pensamento perigoso, de um comportamento que te afasta da presença de Deus. Ou talvez esteja prestes a abrir mão de algo que Jesus te deu, seu propósito, sua fé, sua identidade, sua esperança. O céu vê esses momentos e tenta alcançá-lo antes que você cruze essa linha. Por isso Jesus te chama agora. Outra interpretação poderosa é que esses 10 minutos espirituais representam um intervalo entre o fim da sua força e o começo da força de Deus. Todos nós chegamos a esse ponto. O ponto em que você já tentou tudo, já orou tudo, já chorou tudo, já lutou tudo, e não tem mais como continuar. E é justamente nesse ponto que Jesus entra. Ele não espera você estar bem para falar com você. Ele fala quando você está no limite. Ele fala quando você está cansado demais para continuar sozinho. Ele fala quando percebe que, se ele não intervir, algo dentro de você pode se perder. Também é possível interpretar a urgência como um despertar espiritual. Muitas vezes, a vida vira uma rotina tão densa que você perde sensibilidade para o divino. Você acorda, trabalha, corre, cumpre tarefas, vai dormir e aos poucos perde contato com a sua própria alma. Jesus sabe que viver assim por muito tempo é perigoso. A alma adormecida se torna vulnerável, a fé fragilizada se rompe com facilidade, o coração seco se quebra fácil. Então ele te chama dizendo: acorde, antes que você perca a capacidade de ouvir, antes que sua fé se esfrie, antes que o mundo endureça o que eu quero manter sensível. Outra reflexão necessária é que Jesus fala com urgência quando vai mudar algo que você nunca conseguirá mudar sozinho. Há prisões internas que você tentou romper dezenas de vezes. Há padrões emocionais que te perseguem há anos. Há memórias que ainda te ferem como se tivessem acontecido ontem. Há hábitos que você quer largar, mas não consegue. Há medos que te aprisionam. E quando Jesus percebe que você finalmente está no ponto de entrega, no ponto de vulnerabilidade, no ponto onde o orgulho caiu, ele te chama, porque agora você está pronto para deixar ele agir. O restam 10 minutos também pode simbolizar o céu dizendo que você está prestes a receber algo que esperou por muito tempo. Às vezes, você está tão perto do milagre, tão perto da resposta, tão perto da restauração, mas também tão cansado que pensa em desistir. É nesse momento que Jesus vem com urgência. Não pare agora. Não abandone agora. Não solte agora. Você está a minutos do que eu preparei para você. É o céu te impedindo de desistir no exato ponto onde tudo está prestes a acontecer. Outra reflexão importante. O chamado urgente de Jesus revela uma batalha espiritual invisível. Há lutas que você não vê, mas que o céu está enfrentando por você.
Há ataques que você não percebe, mas que tentam entrar quando sua alma está frágil. Há setas de desânimo, de medo, de confusão, de ansiedade, de mentiras espirituais que tentam te atingir quando você está cansado. E quando o céu percebe essa aproximação do inimigo, Jesus se adianta. Ele te chama antes que as trevas falem mais alto. Ele implora porque sabe que você não sabe. Há uma guerra sendo travada por você, e ele quer te colocar do lado da vitória. Também devemos refletir sobre algo profundo. Quando Jesus chama com urgência, é porque ele acredita em você mais do que você acredita em si mesmo. Ele sabe que você nasceu para mais do que está vivendo. Ele sabe que há dons dentro de você que ainda não foram revelados. Ele sabe que há um propósito que você ainda não compreendeu. Ele sabe que há uma força espiritual em você que ainda não se manifestou. E ele não quer que você desperdice sua história, vivendo uma vida que não é a que ele sonhou para você. O clamor de Jesus também revela algo íntimo. Ele sente sua falta. Parece simples, mas é profundamente real. Ele criou você para caminhar com ele. Ele te moldou para ser amado por ele. Ele te estruturou espiritualmente para viver conectado ao céu. E quando você se afasta, mesmo que seja sem perceber, mesmo que seja apenas por cansaço, Jesus sente. Ele chama para te trazer de volta, não porque ele precisa de você para ser Deus, mas porque você precisa dele para não se perder de si mesmo. E há ainda uma última interpretação, talvez a mais profunda de todas. Quando Jesus te chama com urgência, é porque ele está te preparando para algo eterno. Este mundo é passageiro, frágil, instável, mas a alma é eterna. E Jesus trabalha sempre com a eternidade em mente. Os 10 minutos espirituais podem ser o alerta de que você está entrando em um novo ciclo, um novo tempo, um novo capítulo que terá impacto eterno na sua jornada com Deus. Ele chama para alinhar sua alma com o céu antes de mover você para onde ele está planejando te levar. Todas essas interpretações e reflexões convergem para uma única verdade. Jesus está perto. Jesus está falando. Jesus está chamando. E ele está chamando agora porque sabe exatamente o porquê você não pode esperar mais. Quando Jesus diz que restam 10 minutos, ele não está apenas interpretando seu estado emocional. Ele está te convidando para uma ação concreta. A espiritualidade não é feita apenas de sentimentos. Ela se manifesta em decisões simples, em movimentos pequenos, em escolhas de cada dia. E é justamente nesses momentos práticos que a presença dele se torna mais real. O céu se revela quando você age, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem sentir nada. A primeira aplicação prática é esta: responda. Responder a Jesus não exige palavras bonitas, nem orações longas. Às vezes, uma frase curta já é suficiente. Jesus, eu estou aqui. Ele só precisa de uma abertura, de uma fresta, de um gesto de entrega. A resposta abre a porta para que ele haja, e ele promete que, se você abrir, mesmo que seja só um pouquinho, ele entra e transforma o ambiente da sua alma. Outro passo prático é: pausa antes de decidir. Se você está num momento de urgência espiritual, então há uma grande chance de que alguma decisão pesada esteja próxima. Pode ser emocional, financeira, familiar, espiritual ou até algo secreto que só você e Deus sabem. Antes de dar esse passo, respire, espere, pergunte: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Você ficaria surpreso com quantas decisões ruins deixam de acontecer quando você pausa por alguns minutos na presença dele. Uma aplicação poderosa é: volte ao básico da fé. Em tempo de confusão, o básico sustenta, o básico protege, o básico te âncora. Ler um capítulo da Bíblia, falar com Deus por 2 minutos, colocar um louvor, escrever num caderno algo que pesa no seu coração. Essas pequenas ações são como cordas que impedem você de cair quando tudo dentro de você está por um fio. Não subestime a força do simples. É no simples que Deus mais opera. Outra prática é: peça ajuda. Isso não significa revelar seus segredos a qualquer pessoa, mas sim admitir para alguém de confiança: eu não estou bem. A solidão alimenta o desespero. A conversa traz luz. Ninguém vence batalhas internas sozinho, e Jesus sabe disso. Por isso ele te chama antes que você se isole. Ele sabe que o isolamento cria espaço para pensamentos distorcidos e sentimentos que crescem sem controle. Quando você fala, a sombra perde força. Um passo essencial é:
Afaste-se do que te destrói. Isso inclui hábitos, ambientes, conversas, pessoas, lembranças, conteúdos. Quando Jesus diz que você está no limite, muitas vezes ele está vendo algo que você não está, uma influência que te puxa para baixo. Não é preciso cortar tudo de uma vez, mas comece com um pequeno movimento. Às vezes, 10 minutos longe do que te machuca já é suficiente para o céu encontrar espaço para te falar com clareza. Outra aplicação prática é: retome algo que você abandonou. Pode ser um sonho, uma disciplina espiritual, um projeto, um hábito saudável, uma promessa que Deus plantou no seu coração. Às vezes, o 10 minutos é porque você está prestes a deixar morrer algo que ainda tem futuro. Jesus te chama para reacender o que você esqueceu. Ele não deixa você enterrar aquilo que ele mesmo plantou dentro de você. Também é importante: vigie seus pensamentos. Nos momentos mais frágeis, a mente costuma mentir. Ela amplia problemas, cria cenários catastróficos, inventa conclusões que não têm fundamento. Quando você está cansado, sua mente se torna um campo perigoso. Por isso, Jesus te chama. Ele quer que você perceba quando seus pensamentos estão te enganando. Anote, questione, observe. Cada pensamento precisa ser examinado antes de ser acreditado, especialmente nos dias em que o coração dói. Uma prática simples, mas transformadora é: se permita sentir. Muitos ignoram a dor até ela transbordar. Tentam ser fortes, produtivos, espirituais demais. Mas Jesus não te chama para ser invencível. Ele te chama para ser honesto. Dizer "eu estou ferido" é um ato espiritual. Chorar é um ato espiritual. Reconhecer que não consegue sozinho é um ato espiritual. É nesse tipo de vulnerabilidade que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Outra aplicação fundamental é: crie um espaço para ouvir. Não é necessário 1 hora. 5 minutos em silêncio já são suficientes. Feche os olhos, respire e diga: Jesus, eu quero te escutar. O céu fala mais do que você imagina. Você é que vive rodeado de ruídos demais. A urgência de Jesus é também um pedido para você reduzir o volume do mundo para ouvir o sussurro de Deus. Um passo prático muito importante é: renove sua esperança de propósito. Quando Jesus chama no limite, ele não está apenas te salvando do perigo, ele está te chamando de volta para o destino que ele escreveu. Sua vida tem um caminho, uma direção, um porquê. Não importa o quanto você se perdeu, o céu nunca perdeu você de vista. Ele quer te lembrar que você tem valor, função, destino, identidade. E nada disso é pequeno. Outra aplicação forte é: se reconecte com algo que te faz bem. Pode ser a natureza, a música, a leitura, a oração, uma conversa, um hobby. Deus muitas vezes cura a alma através de ações que parecem comuns. Ele usa beleza para restaurar o espírito. Ele usa descanso para reconstruir o emocional. Ele usa alegria simples para renovar a fé. Jesus te chama porque ele não quer que você viva exausto num mundo que ele criou para ser também leve. Você também pode aplicar: faça um pequeno ato de fé, mesmo sem sentir nada. Fé não é só emoção, é decisão. Escolha agradecer por algo, mesmo sem vontade. Ore por alguém. Leia um versículo. Faça uma oração curta. Esses atos minúsculos têm efeitos gigantes. O céu não pede que você esteja forte. Ele pede apenas que você não feche a porta. Outra aplicação é: fique atento aos sinais de Deus. Depois de te chamar, Jesus começa a te cercar com mensagens, pessoas, lembranças, versículos, oportunidades. Não é coincidência, é cuidado. Ele está te guiando de volta para a vida. Ele está te lembrando de que não acabou. Ele está limpando o caminho que você achava impossível atravessar. E por fim, a aplicação mais profunda: aceite ser amado por Jesus exatamente como você está hoje. Sem máscaras, sem explicações, sem fortaleza artificial. Ele te chama porque te ama, não porque quer te controlar. Ele te chama porque te vê, não porque quer te punir. Ele te chama porque te defende, não porque te condena. Amar Jesus é importante, mas permitir ser amado por ele é o que realmente te cura. Todas essas aplicações convergem para uma única verdade. Jesus te chama agora porque ele está disposto a fazer hoje o que você não consegue fazer sozinho. E se você der um passo, ele fará o resto. Você já percebeu como, ao longo dessa mensagem,
O céu tem construído uma linha invisível entre o que aconteceu em Betânia e o que está acontecendo dentro de você. Cada detalhe, cada gesto, cada lágrima de Jesus, cada passo dele em direção ao túmulo de Lázaro criou um espelho espiritual para sua própria jornada. Não são histórias separadas, são histórias paralelas, conectadas pelo mesmo amor, pela mesma urgência, pela mesma voz que chama quando o coração está por um fio. E agora, antes de entrarmos nos últimos movimentos dessa revelação, é hora de recapitular, porque Jesus não quer que você perca nada do que ele está dizendo. Até aqui, você viu que a urgência celestial nunca nasce de desespero, mas de amor. Quando Jesus diz restam 10 minutos, ele não está correndo, ele está te alertando. Ele vê o que você ainda não percebe. Ele enxerga o que você tenta esconder. Ele sabe o que está prestes a acontecer se você continuar sozinho. E como ele fez com Marta e Maria, ele se aproxima de você não para te acusar, mas para te ressuscitar. Você caminhou pela emoção pura da história bíblica, pelas lágrimas do Mestre, pela dor de quem achou que já tinha perdido tudo. Você viu que Jesus chega no momento exato, mesmo quando o relógio humano diz que já é tarde demais. Ele não chegou quando esperavam. Ele chegou quando seria impossível alguém duvidar de sua glória. E isso não é apenas uma narrativa do passado, é um retrato fiel do que ele está fazendo na sua vida agora. Também revimos a base bíblica, a voz de Deus chamando Samuel na madrugada, o pastor deixando as 99 para buscar apenas uma, Jesus levando vida ao que parecia morto. Tudo isso constrói o alicerce sólido para a frase que ecoa neste vídeo. Ele implora para falar com você, porque o tempo espiritual está se estreitando e algo dentro de você precisa ser salvo, restaurado ou despertado imediatamente. Não se trata de medo, se trata de propósito. Ao longo das reflexões, você entendeu que essa urgência não aponta para punição, mas para resgate. Jesus não fala em contagem regressiva para te assustar. Ele fala para te impedir de cruzar linhas perigosas. Talvez seja uma decisão impulsiva, um hábito destrutivo, uma fuga emocional, um afastamento silencioso, uma ferida que você está alimentando. Ele vê e sabe que, se você der mais um passo nessa direção, algo precioso vai se perder. E você também viu como esse chamado afeta vidas reais, como pessoas se levantam da depressão, escapam da desesperança, rompem com pecados que pareciam eternos, reencontram o sentido da vida. Porque quando Jesus chama com urgência, ele já está preparando o milagre ao mesmo tempo. Ele não te pede para ouvir e ficar parado. Ele te pede para ouvir e seguir porque ele já está movendo as pedras que antes pareciam intransponíveis. Agora, o que acontece a partir deste ponto é decisivo. Estamos entrando na curva final do caminho, naquele momento íntimo em que Deus não apenas explica, ele revela. Até aqui, você entendeu o porquê do chamado. Agora, Jesus quer te mostrar o que vem depois se você ouvir, e também o que acontece se você ignorar essa voz amorosa que ecoa dentro de você. Não por ameaça, mas por verdade, verdades espirituais que não mudam, que não se moldam à opinião humana, que permanecem até o fim dos tempos. A partir daqui, o céu começa a separar o que você já sabe daquilo que você precisa saber. O que você sabe, que a vida tem limites, que você tem sofrido, que há batalhas escondidas, que o tempo tem apertado, que algo dentro de você está pedindo socorro. O que o céu quer revelar, que há algo prestes a acontecer e que depende da sua resposta. Há um mover espiritual chegando, um propósito se alinhando, uma restauração sendo preparada, um recomeço sendo mudado nas mãos de Jesus. Essa é a parte em que sua atenção precisa ser máxima, porque até aqui você foi tocado. Agora você será transformado. A história de Lázaro nos mostrou que Jesus sempre age na hora que produz mais vida, mais fé, mais glória. Ele não desperdiça dor. Ele não desperdiça lágrimas. Ele não desperdiça crises. Ele usa tudo, absolutamente tudo, para te conduzir ao ponto exato em que você será capaz de enxergar o milagre que antes parecia impossível. E é exatamente aqui que estamos, no ponto em que Jesus te chama pelo nome e te diz: eu estou prestes a fazer algo na sua vida, mas você precisa ficar aqui, me ouvir, me deixar agir, porque seu coração está a minutos de um renascimento. Agora, você está preparado para entender o desfecho espiritual dessa jornada. Está preparado para ver o que Jesus faz quando o tempo está acabando e o céu está começando. Está preparado para receber o apelo final, não do vídeo, mas de Jesus. O apelo que muda destinos.
O apelo que transforma histórias. O apelo que separa quem desiste de quem renasce. A partir daqui, entramos no clímax da mensagem. O momento mais profundo. O momento mais santo. O momento mais íntimo entre você e Jesus. Prepare seu coração. O que ele vai dizer na próxima parte não é para ser ouvido com pressa. É para ser recebido com a alma aberta. Há momentos na vida em que o céu fica tão silencioso que parece que Deus se afastou, mas há também momentos, como este agora, em que o céu se inclina e fala com uma urgência que atravessa a alma. Você chegou até aqui não por acaso, não por curiosidade, mas porque Jesus estava te guiando palavra por palavra, como quem segura alguém pela mão no escuro. Ele te trouxe até o final desta mensagem porque algo precioso dentro de você está prestes a ser restaurado. E agora, neste instante santo, ele se aproxima e diz com a voz mais amorosa do universo: eu preciso falar com você antes que os últimos minutos passem. Jesus não está te chamando para te assustar, mas para te salvar. Ele não está dizendo restam 10 minutos porque algo ruim vai acontecer, mas porque algo dentro de você já está acontecendo. Um peso, um conflito, uma dor, um pensamento, uma direção que, se continuar crescendo, vai te afastar da vida que ele planejou. Esse chamado é um resgate, não uma sentença. É o toque do pastor que encontra a ovelha cansada, quase cedendo ao cansaço, quase se deixando cair. E ele chega, coloca a mão sobre seu coração e diz: filho, filha, volta para mim agora. Talvez você tenha se distanciado sem perceber. Talvez tenha parado de orar, de crer, de esperar. Talvez algo tenha quebrado dentro de você, e você foi tentando viver com essa rachadura, fingindo que não doía tanto. Mas Jesus viu. Ele viu as noites em que você ficou acordado demais, pensando demais, sofrendo demais. Ele viu as tentações que se aproximaram quando você estava vulnerável. Ele viu a falta de direção, os medos escondidos, os sussurros negativos que tentaram te convencer que você não tem mais conserto. E por causa disso ele está aqui, agora, implorando para te falar antes que você tome uma decisão baseada na dor e não na esperança. Este é o momento em que a história muda. O momento em que a voz de Jesus entra no ambiente secreto do seu coração e diz aquilo que você mais precisa ouvir. Eu ainda estou aqui. Eu nunca desisti de você. Você não está diante de um Deus irritado, mas diante de um Deus ferido de amor por você. Ele não aparece para julgar, mas para recuperar. Ele não aponta o dedo, ele abre os braços. Os mesmos braços que foram abertos na cruz estão abertos agora para te receber de volta. E neste instante, Jesus te chama de maneira pessoal, íntima, direta. Ele diz: fica comigo, não desiste, não afasta teu coração. Eu estou te puxando para a vida. Assim como ele chamou Lázaro pelo nome diante do túmulo, ele está chamando seu nome diante das áreas que você considera mortas. Ele está chamando sua fé, sua coragem, sua esperança, seu futuro, sua identidade. Ele está dizendo: eu posso ressuscitar o que você acredita que perdeu para sempre. Mas aqui está a chave. Jesus não força a porta. Ele bate, ele chama, ele implora. Mas é você quem decide abrir. E é por isso que este é o momento mais importante de toda a jornada até aqui. Porque agora você precisa fazer uma escolha simples, porém eterna. Responder. Ele não te pede explicações. Não te pede perfeição. Não te pede promessas impossíveis. Ele te pede só uma coisa: me deixa entrar. E se você permitir que ele entre, tudo muda. Tudo. A ansiedade que parecia incontrolável começa a se dissolver. A culpa que te esmagava começa a perder força. O medo que te paralisava começa a ser substituído por paz. A dor que parecia eterna começa a cicatrizar. Porque onde Jesus entra, a morte sai. Onde Jesus chega, a luz vence. Onde Jesus fala, a alma respira. Agora, ouça com atenção. O céu inteiro está em expectativa. Os anjos estão em silêncio. O coração de Deus está inclinado sobre você. E Jesus te pergunta, com a voz carregada de amor: posso entrar? Posso te levantar? Posso te restaurar agora? Se o seu coração disser sim, mesmo que seja um sim tímido, cansado, fraco, esse é o começo de um recomeço que o céu já preparou. Jesus já está movendo as pedras, já está limpando o caminho, já está segurando o que estava prestes a cair,
Já está te envolvendo com uma presença que você não sente há muito tempo. Você não precisa entender tudo, nem sentir tudo. Precisa apenas permitir. Então, agora, faça isso em silêncio, no seu interior. Diga a Jesus, com suas próprias palavras: Senhor, fala comigo. Eu estou aqui. Eu abro meu coração. E eu te digo, com toda a convicção do Espírito, Ele vai falar. Ele já está falando. E os próximos minutos serão um divisor de águas na sua vida. Antes de encerrar, Jesus coloca mais uma verdade no meu coração para você. Você não chegou ao fim. Você chegou ao começo do seu retorno. O que parecia morte vai virar testemunho. O que parecia perda vai virar cura. O que parecia desvio vai virar propósito. O que parecia o fim da linha vai virar o primeiro capítulo da sua nova história com Deus. Agora, respire fundo. Sinta a presença. Sinta o amor. Sinta a urgência que não assusta, que salva. Jesus está com você. E Ele não vai te deixar. Chamado final. Se esta mensagem falou com você, não deixe o céu esperando. Responda a Jesus agora. Faça uma oração. Converse com Ele. Entregue que pesa. E se você quiser continuar mergulhando nessa presença, recomendo assistir em seguida o vídeo. Jesus está no quarto, a mensagem que você precisa ouvir hoje. Que o Senhor te envolva, te restaure e te conduza pelos próximos passos. Você não está sozinho. Jesus está aqui, e Ele te chama hoje.